Olá, vamos falar um pouco sobre a estrutura da membrana plasmática e correlacionar com as funções por ela exercidas. Vamos dar uma olhadinha aqui nessa imagem? Aqui nessa imagem eu encontro os 4 principais componentes que toda membrana plasmática ou membrana celular possui. A membrana plasmática é só um exemplo das diversas membranas celulares. Você já deve ter ouvido falar de membrana nuclear, ou ainda já deve ter ouvido falar que algumas organelas, como a mitocôndria, também possuem uma membrana. Todas elas são membranas celulares, mas a gente acaba estudando a membrana plasmática porque é mais fácil e mais didático. Não importa o tipo de membrana ao qual eu estou me referindo, elas são muito similares em termos estruturais e as funções que elas exercem. E o que você precisa saber é que 4 são os principais componentes estruturais de toda a membrana celular. E em virtude dessas estruturas, desses componentes, eu percebo como uma membrana celular se comporta durante uma célula, ou como uma célula se comporta mediante a essas estruturas. A ideia é bem simples. Eu tenho aqui, compondo uma membrana celular, os nossos famosos fosfolipídios. Esses fosfolipídios vão estar dispostos numa bicamada fosfolipídica ou uma bicamada lipídica. Esses fosfolipídios de membrana, naturalmente, possuem uma estrutura que você precisa tomar nota. Por quê? É através desses fosfolipídios que a primeira função exercida pela membrana plasmática vem à tona. Qual é? É a chamada permeabilidade seletiva. Para a gente entender o que é permeabilidade seletiva, a gente tem que entender como é a estrutura de um fosfolipídio. Dá uma olhadinha aqui nesse desenho que eu vou fazer ao lado. Todo fosfolipídio é separado em 2 segmentos. Esses segmentos são conhecidos como cabeça e cauda. A cabeça do fosfolipídio é sempre hidrofílica ou polar. Isso significa que aqui existe carga elétrica envolvida. Essa carga elétrica, positiva ou negativa, garante a polaridade dos fosfolipídios. O grupamento fosfato é quem fornece essa polaridade, a cabeça dessa unidade estrutural de membrana, o fosfolipídio. A cauda citoplasmática é formada predominantemente por uniões de carbono e hidrogênio, os hidrocarbonetos. Por ser formada por componente orgânico, hidrocarboneto, eu digo que as características da cauda citoplasmática dos fosfolipídios é apolar, ou seja, sem nenhuma carga elétrica contundente. O que a gente aprende? Os fosfolipídios são moléculas anfipáticas, significa possuem polaridade na sua cabeça e apolaridade na sua cauda. De novo, possuem polaridade na região da sua cabeça. Os fosfolipídios têm cabeças polares. Eu posso chamar isso também de hidrofílico, enquanto que a cauda é apolar por conta dos hidrocarbonetos. E eu chamo isso de hidrofobia ou uma molécula hidrofóbica. Tendo em mente essas características elétricas desenvolvidas ou desempenhadas por fosfolipídio, bem como a distribuição da bicamada desses mesmos fosfolipídios, a gente consegue entender a primeira função que toda membrana celular exerce, a permeabilidade seletiva. Isso significa dizer que componentes, elementos, substâncias ou moléculas com carga elétrica contundente, por exemplo, as moléculas ou elementos iônicos, os nossos íons, terão dificuldade de atravessar a membrana entre 2 fosfolipídios vizinhos. Portanto, os nossos íons atravessarão a membrana por componentes facilitadores presentes lá. Enquanto que elementos ou moléculas com característica elétrica muito pouco contundente, as moléculas ou elementos apolares, terão uma facilidade de atravessar 2 fosfolipídios adjacentes. A esses componentes
que atravessam a membrana plasmática através dos fosfolipídios, eu digo que houve uma passagem por difusão simples, enquanto que aqueles que não conseguirão atravessar por entre fosfolipídios, mas necessitarão de um transportador de membrana, atravessarão a membrana plasmática pela difusão facilitada. A primeira função exercida por qualquer membrana celular é a permeabilidade seletiva. E essa permeabilidade nada mais é do que um reflexo por conta da estrutura presente nos fosfolipídios, as unidades fundamentais de toda a membrana celular. O segundo componente presente em toda a membrana plasmática está colocado aqui, ó, são as nossas proteínas de membrana. Número 2. Essas proteínas de membrana são classificadas também em dois tipos: as chamadas proteínas canal, ou os canais desenvolvidos para a passagem dos íons, os canais iônicos. Ou então eu observo a presença de outros tipos de membrana plasmática, proteínas na membrana plasmática. Essas proteínas não são canais, mas funcionam como transportadores. A elas nós atribuímos o nome de permeases. A diferença básica entre um canal e uma permease é somente a modificação estrutural das permeases no momento em que um elemento, uma molécula, está atravessando a membrana plasmática, seja para o interior celular ou para o exterior celular, para dentro ou para fora da célula. Enquanto que um canal iônico não se modifica durante a passagem, uma permease de membrana deve sofrer uma modificação estrutural no momento dessa passagem. Tanto canal quanto uma permease são classificadas como proteínas integrais de membrana. Isso porque as proteínas integrais de membrana integralmente atravessam o folheto externo e interno de toda a membrana celular. Como a gente viu no início desse vídeo, a membrana celular é disposta em duas camadas de fosfolipídios. Isso implica dizer que uma proteína integral de membrana vai estar integralmente atravessando ambos os folhetos. Por isso ela é também chamada de proteína transmembrana. Significa que ela atravessa esses dois folhetos ou camadas de fosfolipídio. Isso é um ponto importante e por isso essas proteínas participam do transporte facilitado dos elementos iônicos. Como eles conseguem conectar o meio externo ao meio interno da célula, elas serão proteínas facilitadoras da passagem de íons. Por exemplo, eu enxergo e observo muitos canais de sódio que estão presentes lá na nossa membrana. Assim como eu vou encontrar também algumas bombas presentes nessa membrana, fazendo essa passagem ou interface do meio citoplasmático para o meio extracelular. Os outros componentes das membranas celulares são respectivamente o colesterol e os carboidratos de membrana celular. Vamos começar pelos carboidratos. Carboidratos de membrana exercem a função de reconhecimento celular. Eu vou perceber a presença desses carboidratos quando eles estão conjugados a outros componentes estruturais de membrana. Significa que um carboidrato nunca está sozinho, ele está sempre conjugado a um outro componente da membrana celular. Esses carboidratos estarão conjugados, primeiramente, às proteínas, conformando as chamadas glicoproteínas, sendo muitas dessas glicoproteínas os nossos receptores membranários, e os carboidratos também podem estar associados aos lipídios ou fosfolipídios de membrana celular. Nesse sentido, eles formam os chamados glicolipídios. Em maior ou menor grau, os carboidratos são moléculas que participam do reconhecimento celular, bem como a adesão entre a célula e uma outra célula, ou entre uma célula e uma superfície não celular, uma superfície inerte.
Apenas para ficar explicado e um exemplo ficar na sua cabeça, você deve lembrar que o sistema de tipificação das hemácias, o famoso sistema AB0 ou sistema ABO, é formado em virtude da presença de carboidratos presentes nas nossas hemácias ou eritrócitos. Que significa? Se você é chamado ou tipificado como um indivíduo portador do sangue tipo A, significa que nas suas hemácias existe o carboidrato do tipo A. A mesma coisa acontece com o tipo B e com o tipo AB. E o chamado indivíduo O ou 0 é aquele que não expressa nenhum tipo de carboidrato presente na sua membrana. O colesterol é o último componente estrutural de toda a membrana celular. O colesterol participa na mobilização, ou melhor, na influência produzida sobre a fluidez de membrana celular. Como o colesterol está inserido entre dois fosfolipídios adjacentes, isso implica dizer que ele consegue modular a forma pela qual a membrana consegue fluir ou se movimentar. Você já deve ter ouvido falar que toda membrana plasmática tem um modelo do mosaico fluido. Significa que essa membrana não é estática, pelo contrário, ela está em constante movimento. O colesterol presente entre dois fosfolipídios vizinhos diminui essa movimentação presente nesse segmento de membrana. Daí eu posso dizer que o colesterol influencia na fluidez diretamente. À medida que a temperatura aumenta, as membranas celulares podem se desestabilizar, mas por conta da presença do colesterol, o grau de movimentação é reduzido e a estabilidade da membrana se mantém. Dessa forma, a gente consegue fechar os 4 componentes fundamentais de toda a membrana celular. Os fosfolipídios, que permitem uma delimitação e a permeabilidade celular, as proteínas, que participam do transporte de elementos iônicos, bem como dão estrutura e sinalização para a célula, os carboidratos, que participam do reconhecimento entre células ou entre células e superfícies inertes, e o colesterol, que influencia o grau de fluidez das membranas celulares. É isso, a gente se encontra em próximos vídeos.